Vai lá no seu calendário e olha as 2 últimas semanas. Me diz quantas reuniões você participou nessas 2 últimas semanas. Tenho certeza que muitas. Se você é um profissional do mundo corporativo, que desempenha a sua função, digamos, diga-se de passagem, com maestria, tenho certeza que você atendeu, ou colaborando, liderando, participando de inúmeras reuniões. E às vezes essas reuniões, elas acabam não só consumindo muito do nosso tempo, né? Não é incomum alguém chamar uma reunião para discutir um tema qualquer com diversas pessoas do seu time, de outros times, ou até reuniões que podem ter a participação de outras pessoas de outras empresas, né? Fornecedores, parceiros de negócio, clientes. E essas reuniões que a gente participa, que às vezes podem se estender por algumas horas, né? Elas acabam sendo algo que não só consomem a nossa atenção, nossa motivação, nosso foco, mas às vezes a gente está ali querendo estar em outro lugar, né? Quantas reuniões que a gente não vai no mundo corporativo, onde as pessoas estão com o laptop aberto e tem uma pessoa eventualmente apresentando ou debatendo uma questão e todo mundo concentrado naquele e-mail, naquela mensagem que precisa ser respondida, naquela ação que precisa ser tomada, enquanto a gente está na reunião. Mas no mundo online, a gente tem participado de reuniões, ou nesse mundo híbrido, né, ou remoto, onde quantas vezes a gente não escuta, você pode repetir a pergunta? Eu estava no mudo, mas na verdade a cabeça estava em outro lugar. E eu não estou dando esses exemplos de maneira pejorativa, é simplesmente uma realidade. Eu acho que cada profissional que trabalha no mundo corporativo, não só participa, mas também lidera reuniões, né? Eu acho que talvez é a discussão que eu queria trazer aqui para hoje. Dividir com vocês algumas das experiências das quais eu vivi e mudanças que eu fui incorporando ao longo da minha trajetória, que é enxergado por outras pessoas como boas práticas, apesar de eu não gostar muito do termo boas práticas, porque dá uma conotação talvez de aquilo que eu ou você fez ou faz ou tem feito está errado, mas na verdade são práticas que eu fui percebendo, coisas que foram colaborando para a percepção em relação a colegas quanto à minha reputação, e obviamente se traduziu em inúmeras questões, credibilidade, enfim. Mas, de novo, não estou aqui para fazer disso um fórum para plataforma pessoal. Esse espaço não é sobre mim, esse espaço é sobre a gente, né, profissionais do mundo corporativo. E a importância de você conduzir boas reuniões, eu acredito que ela está ancorada, está apoiada em 3 grandes pilares, né, talvez eu apontaria. O primeiro deles é por uma questão de sanidade. E eu digo sanidade porque quantas vezes a gente não está numa reunião, mas gostaria de estar em outro lugar, ou a cabeça está em outro lugar. E, de novo, não digo isso com nenhum demérito, nenhuma conotação pejorativa, simplesmente é um fato. Então, eu estar presente e executar aquela tarefa de maneira integral, com a presença, corpo e mente, eu acho que é uma coisa que contribui um pouco para a nossa sanidade. A segunda questão, eu acho que tem a ver com produtividade. E, às vezes, as pessoas confundem com ser mais produtivo com fazer mais coisas, né? É como se a gente não tivesse um tempo que é igual para todos de 24 horas num dia, né? Então, produtividade, na minha interpretação, eu sempre defendo a ideia de que produtividade não é fazer mais, mas é fazer melhor, né? Ou talvez fazer a coisa mais certa, né? Então, eu acho que a importância de você conduzir boas reuniões vai contribuir para melhorar a sua produtividade. E eu vou envelopar essa discussão de produtividade como fazer melhor as coisas, né? Não necessariamente fazer mais, de novo. E por último, tem a ver com um pouco a sua reputação, a maneira pela qual as pessoas vão perceber a forma que você conduz uma reunião, a maneira que você aborda esse tema. Eu acho que vai lentamente, gradualmente, de maneira subliminar, dando sinais para as pessoas daquele profissional que você é. E se você busca realmente esse crescimento profissional, eu tenho certeza absoluta que esses pequenos gestos, quando somados, eles vão fazer de você ser percebido, ou vão fazer com que você seja percebido de uma maneira diferente, seja percebido, seja percebida, né? Então, talvez eu tenha me estendido em relação aos benefícios, quanto a organizar bem reuniões, mas eu queria mergulhar, fazer um mergulho aqui
Eu vou apontar 9 questões que eu fui reunindo ao longo da minha carreira, não só atendendo ou testemunhando práticas de outros colegas, mas também um pouco de leitura e outros cursos que eventualmente eu atendi, e aí eu compilei essas informações. Dessas 9 informações, uma delas é uma história, na verdade, que eu achei bastante interessante e eu decidi divulgar aqui, compartilhar com vocês, tá? Nesse espaço. A primeira coisa que eu queria apontar para que nós consigamos, ou para que a gente lidere reuniões, que eu vou chamar aquelas reuniões top, é que você tenha um olho muito crítico em relação à pauta e à agenda da sua reunião. A pauta da sua reunião, para que você consiga determinar ela, eu queria apontar uma dica para você começar mentalmente o convite de uma reunião, ou num pedaço de papel, você escrever isso, começar a frase aqui, o objetivo dessa reunião é, e você ter muito claro, começar o seu convite para os participantes, a gente vai falar um pouquinho sobre participantes daqui a pouco, qual é o objetivo que você espera daquela reunião. Então uma reunião ela vai ter a finalidade de reportar, de dividir, de informar, de ensinar, ou seja, de compartilhar, né? Essas reuniões a gente encontra na literatura referências como reuniões que são do tipo push, onde você está levando informações para aqueles que vão participar daquela reunião, né? Então uma reunião que ela tem uma característica de informar. E isso tem que estar, claro, se possível, expresso como um verbo mesmo, né? Então o objetivo dessa reunião é compartilhar os últimos resultados, né? Ou seja, você tem isso muito claro. E também, ao descrever a pauta, eu vou depois falar da agenda um pouquinho, né? A agenda seria como aquela reunião vai acontecer, né? Então, se você tem o propósito dela bem definido, como a pauta, o tema, a agenda nos 10 primeiros minutos a gente vai falar sobre tal coisa, nos 15 próximos minutos a gente vai falar sobre tal coisa, 25 minutos a gente vai falar sobre tal coisa. É óbvio que coisas podem mudar, que questões podem surgir, e a sua reunião, plano é diferente de execução às vezes, né? Então a minha recomendação é que você tenha essa agenda clara, definida também, para que ela te ajude a controlar a dinâmica, eventualmente, daquela reunião que você vai possivelmente liderar. E ela permita com que você volte no tema, né? E eventualmente, se a discussão, na hora do vamos ver, se desviar para uma outra direção, você consegue trazer de volta ou estacionar aquele tema para uma futura discussão, caso seja essa questão. E ao planejar a agenda, a minha recomendação é que você contabilize aí uns 20 minutinhos de gordura, tá? Então, se a sua reunião tem 30 minutos, considera que você vai ter que cobrir os temas aí em 24, 25 minutos, etc. E deixar uns 5 minutos, literalmente, de gordurinha para poder acomodar quaisquer percalços ao longo dessa reunião. E no seu convite, se ele começou dizendo para os participantes, olha, o objetivo da reunião é tal, a agenda está descrita. Logo embaixo vai ter esse, então, ao final dessa reunião, os participantes devem, e você também completar esses 3 pontinhos, né? Estar cientes daqueles resultados, ou incorporar a informação nos seus planejamentos de área, enfim. Eu acho que você estruturar um convite para a sua reunião com uma pauta, uma agenda, com esses 20 minutinhos, com esses 20% de gordurinha, e o encerramento daquele convite apontando qual é o final, ou seja, como as pessoas deixam aquela reunião, eu acho que é uma dica muito importante para você incorporar como uma das suas práticas, né? E você não faz isso de uma vez, tá? Vai incorporando ao longo do tempo. A segunda questão que eu queria tratar, de um total de 9 questões, é o número de participantes. Eu não queria que você ficasse preso com os números, mas eu vou falar alguns números aqui. Eu queria falar o número 8, 18, 80. 8 tem a ver com o número de participantes, 18 e 80 tem a ver com o número de participantes de uma reunião. 8 participantes de uma reunião, tipicamente, são reuniões que são do tipo pool, onde você vai planejar, você vai organizar, vai orquestrar, vai debater, ou seja, é uma reunião relativamente com um grupo pequeno de pessoas, apesar de que ainda é difícil você ter, talvez, discussões produtivas com esse número de pessoas, mas talvez o número 8 é um número para você ter em mente quando a sua reunião tem uma característica mais assim de planejamento, de mão na massa, tá? Fica com isso na cabeça. 18, que é o segundo número, 8, 18, 80, talvez seja um tipo de reunião onde ela ainda é um tipo de reunião do tipo, eu vou chamar de pool, né? Ou seja, onde você está
esperando colher ou recolher informações com aqueles participantes, mas ela já não é mais uma reunião que vai permitir você planejar coisas profundamente, né? Então talvez é um tipo de reunião onde você vai colher feedback. Então você tem uma proposta da qual você vem trabalhando e você quer apresentar para um número de interlocutores, um número de participantes, nesse caso até 18, para você pedir feedback daquilo que eventualmente você está construindo, você e outros colegas, né? E o 80, do 8, 18, 80, é o número de pessoas para uma reunião que é onde literalmente é só push, né? Ou seja, você está apresentando alguma coisa e tem aquela sessão de perguntas e respostas no final, né? O interessante de você manter esses números 8, 18, 80, eles são baseados em estudos que foram publicados até pela Harvard Business Review sobre questões relacionadas à produtividade de reuniões. Eu não estou dizendo que você tem que se ater aos números, mas tenha isso em mente. Na medida em que você está planejando reuniões, você tem esses parâmetros de que, poxa, 8 participantes, ou até 8 participantes é uma reunião dessa característica, 18 dessa e 80 daquela. Vai ter 100, vai ter 200, vai ter 6, né? Ou seja, não fica tão preso aos números, né? E o interessante, se você for, por exemplo, numa reunião de 80 pessoas ou mais, né, onde você vai apresentar os resultados do final do ano, ou você vai fazer um plano de você vai apresentar um plano de investimentos, onde tem muitos interlocutores ou participantes daquela reunião, normalmente, se essa for uma única reunião, você vai trabalhar pensando naquela reunião como sendo a de apresentação. Talvez você vai ter 2 reuniões com até 18 pessoas ou menos para pedir feedback sobre a apresentação que você está prestes a fazer naquela reunião de 80. E você vai ter 4 reuniões de planejamento e construção daquele tema que você vai abordar naquela apresentação, né? Então, de novo, eu sou uma pessoa um pouco obcecada por sistemas, números e rotinas, né? Então fica com essa outra subdica da dica 2 em relação ao número de participantes. Então você tem uma reunião de apresentação, provavelmente você vai ter umas 2 de feedback e umas 3 ou 4 para planejar aquele conteúdo. A outra dica que eu queria passar, agora a dica número 3, de um total de 9, é em relação ao tempo. E aí eu também vou usar um outro númerozinho, -5 mais 5. -5 se você... as ferramentas que nós utilizamos normalmente para marcar uma reunião no mundo corporativo, elas têm intervalo de tempo ou de 15 minutos, ou de 30 minutos, ou de 1 hora, né? Então a gente às vezes fica preso. A gente acha que está preso em relação àquele tema, ou aquele tempo que a ferramenta impõe, né? O meu convite é que você se desprenda, né? Se você se distancie desse conceito e não tenha medo de planejar uma reunião que dure 25 minutos, por isso -5, né? Em vez de planejar uma reunião de meia hora, planeja de 25 minutos e tenta fazer com que o assunto caiba naqueles 25 minutos, para que você se force, entre aspas, você e os participantes se forcem para endereçar as questões que precisam ser tratadas naquele tempo de reunião, naquela quantidade de reunião. E a reunião de 1 hora, ela não vai ter 60 minutos, mas sim 55. Daí a ideia do -5, né? Então fica com isso na cabeça. Obviamente você vai usar cada uma dessas dicas que a gente está dividindo de acordo com a situação que você está vivendo, está passando. Mas são só algumas coisas que eu percebi e fui vendo, fui implementando, que acabaram fazendo a diferença. O +5 é uma dica que a gente publicou recentemente até em alguns dos canais daqui da Network Academy, em que ela dizia assim, olha, se você tem uma reunião que vai começar às 10 horas, comece ela às 10h05, daí a ideia do +5. Porque normalmente, eu não sei, muitos de nós hoje, não sei a sua realidade, mas muitos de nós têm participado de reuniões que são assim, do começo da manhã até o final da manhã e uma atrás da outra. Poxa, não dá tempo às vezes da gente tomar uma água, ir no banheiro, fazer aquela paradinha para o chamado biológico, né? Que nos chama às vezes. Então a gente tem essas questões que são importantes. Ou você está numa reunião que eventualmente se estender um pouquinho mais. Se você, como organizador da reunião, puder começar a sua reunião 5 minutos mais tarde, talvez você vai dar aquele bufferzinho, aquele espaço para a pessoa que eventualmente vai entrar ou vai participar na sua reunião, dele ou dela correr, tomar uma água, pegar uma água, ir no banheiro, fazer um xixizinho, fazer alguma coisa, tá bom? Pensa sobre isso. Eu tenho visto isso em muitos colegas na empresa que eu trabalho atualmente, achei fantástico, porque às vezes você acha que a reunião começa às 10, mas na verdade a hora que você vê lá o lembrete da ferramenta, ela começa às 10h05, você fala, putz, consigo levantar um pouquinho da cadeira, né? Então essa é a dica número 3.
A dica número 4 que eu queria passar, do total de 9, é a leitura preliminar. Ou seja, se você definiu a pauta, como a gente estava sugerindo, né? Se você colocou ou especificou a agenda e como é que vai ser a dinâmica da reunião e o encerramento, né? Como é que as pessoas deixam a reunião, às vezes você precisa apontar alguma leitura que seja preparatória, digamos, para aquela reunião. E eu não tenho tempo, você não tem tempo, então pode ser que as pessoas nem vejam. O que eu acho que você, enquanto organizador, enquanto organizadora, tem que estar ciente disso. Mas eu acho que o nosso papel, acredito que o nosso papel enquanto organizador, enquanto organizadora, é prover, é fornecer para aqueles que vão participar da reunião os recursos para que eles tenham algum certo contexto daquilo que vai ser debatido, né? E em relação à leitura preliminar, então você vai apontar um slide, um conjunto de slides que você espera rever, um documento que precisa ser visto como preparação, se é uma decisão que precisa ser tomada naquela reunião, enfim, se é alguma instrução que as pessoas precisam estar cientes antes de participar da reunião. Você tem que, eu acho que como organizador, como organizadora, o seu papel é apontar esses recursos preliminares, esses recursos necessários para que a reunião seja uma reunião produtiva. Só que, ao mesmo tempo, você tem que se dar conta da quantidade de informações ou daquilo que aquele interlocutor pode ou não vir a absorver, né? Então, se você vai falar, vai discutir uma questão de um contrato, por exemplo, e o contrato tem 50 páginas com termos e condições que somente um advogado consegue ler, mas às vezes você, somos colocados em situações que a gente tem que avaliar alguma questão referente a esse exemplo fictício do contrato, tenta apontar, além da referência complementar, daquela leitura complementar antes de preparação para a reunião, qual é o ponto do qual aquele receptor precisa estar atento, né? Então, olha, pessoal, esse aqui é o contrato, não estou dizendo que é essa linguagem, mas esse é o contrato que a gente vai discutir, atenção especial aos itens 3, cláusula X, página 8, né? Essa é a questão mais crítica que a gente precisa endereçar. O restante, se você quiser ler, fica a seu critério, né? E a gente sabe que às vezes não dá, mas enfim, de novo, nosso papel enquanto organizador e enquanto organizadora é fazer com que nós tenhamos uma reunião produtiva, uma das reuniões top, né, que eu costumo chamar. Essa é mais uma dica. Eu vou falar para você a dica número 5, 5 de um total de 9. Caderno e post-it. Eu falei sobre o laptop, né? Você está vendo, talvez você esteja percebendo a maneira como eu pessoalmente participo em reuniões usando um post-it e caneta, ou lápis na mão, né? No meu caso, lapiseira. E eu vou fazendo anotações sobre o que está sendo discutido, eu vou colando aqueles post-its sobre a minha mesa, no meu monitor, etc. E assim que a reunião acaba, isso é um hábito que, de novo, é meu, né? Ou seja, só estou dividindo e sempre reforçando que eu não estou aqui para fazer propaganda de mim, mas apenas dividindo algumas práticas. Eu vou lá e passo a limpo essas notas em ferramentas eletrônicas que eventualmente às vezes você tem que reportar. Enfim, a minha recomendação é que você esteja com papel, post-it e caneta na mão, mais até para você mostrar que você está ali, né? Porque, de novo, é muito fácil a gente desviar a atenção. E se porventura você desviar a atenção, por qualquer motivo, você tiver que fazer outras coisas ao longo da reunião, eu acho que não tem problema nenhum, desde que aquele velho ditado, né? O combinado não sai caro. Na agenda, se a agenda determina espaços para que as pessoas falem, ou que interajam, ou que tomem uma ação, possivelmente outros não precisam, né, tomar uma ação enquanto aquele grupo, aquelas pessoas estão executando ou tomando uma dada ação. Né? Mas acho que é importante você deixar claro qual é o momento que alguém tem que tomar uma ação numa reunião, para que se porventura aquele indivíduo, aquela pessoa estiver fazendo alguma outra coisa, a gente não vai criar nenhum tipo de constrangimento, falar, pô, você não está prestando atenção na reunião, esse tipo de coisa. Acho que faz parte um pouco da etiqueta, digamos, a etiqueta corporativa, do mundo corporativo, aquelas regras que não estão escritas em nenhum lugar, mas acho que faz parte do bom senso. Né? Dica número 6. Quando você receber um convite para uma reunião, e se porventura esse convite de reunião não tiver nenhuma agenda, não tem nada, assim, vamos encontrar um time, aí você olha lá, tem 20 pessoas no convite, e porventura você está disponível, né? Não vai começar a declinar reuniões porque o seu colega não colocou a agenda, a pauta, ou seja, ele ou ela ainda
não conheceu esse espaço, ele não percebeu as ações que você passou a tomar quando você organiza as suas reuniões, enfim. A minha sugestão é que você, até para que você não seja percebido como alguém que é chato, de tipo, pô, tô declinando essa reunião porque não tem uma agenda. Não vai fazer isso, né? Chato ou chata. Não vai ser tão radical. Eu aceitaria o convite, né? Ou seja, eu aceito o convite daquela reunião, mas as ferramentas, elas permitem que você faça comentários, né? E ali eu ia fazer comentários do tipo, poxa, como é que... qual é a agenda dessa reunião? Você consegue me dizer o que a gente vai discutir, né? De maneira bem sutil, educada. Qual papel eu desempenho nessa reunião? Você consegue me esclarecer? Porque, de novo, ser produtivo é fazer melhor as coisas, mas também é preservar o seu tempo para conseguir fazer as coisas melhor também, né? A segunda, como é que eu... Ou então, se você quiser mostrar um pouco de solidariedade, digamos, responde aceitando o convite, mas assim, poxa, como eu te ajudo a fazer essa reunião mais produtiva, né? E aí você dá umas dicas para o seu colega como rodar ou como liderar aquela reunião. Acho que essa é a dica número 6. Dica número 7, eu acho que cadência e regularidade. Se você conseguir estabelecer uma certa cadência e regularidade para reuniões, eu tenho a impressão, eu tenho visto mais efetividade nesse comportamento, nessa prática, né? Então a gente sabe que toda segunda-feira, 14h, está sendo realizada a reunião para recolher o status do projeto XYZ. Às quintas-feiras, às 9h, o time está se reunindo para debater o tema A, B, C, ou aprovar as últimas ordens de compra que estão pendentes, né? Então, essa questão de cadência e regularidade acho que é muito importante. Dica número 8, a gente está se aproximando do fim. Vai na sua ferramenta de busca preferida e procure aí o Cornell Template. Cornell é C-O-R-N-E-L-L, Template. É uma maneira que eu não consigo apontar a fonte, eu vou dizer que o Cornell deve ter sido alguém muito importante, mas ele propôs, esse template, ele propõe uma forma de você fazer anotações das reuniões quando elas terminam, né? E ela tem lá uma estrutura de principais pontos discutidos, principais decisões tomadas, participantes, data, e ali nessas anotações, quando você mandar o e-mail, digamos, fazendo recapitulando aquilo que foi discutido na reunião, você usa esse template bastante útil, eu utilizo bastante ele. Eu tenho até um template no Outlook, que já tem esse template, essa tabelinha lá montada, usando como inspiração o template Cornell. E ali eu tenho também questões como, é muito importante que na recapitulação você coloque o que precisa ser feito, por quem, por que aquilo precisa ser feito, até quando aquilo precisa ser concluído, né? Acho que são questões importantes para você também apontar no momento em que você está recapitulando as coisas daquela reunião top que você acabou de liderar, né? Não adianta só você fazer o antes, acho que tem o durante e tem também o depois, né, da reunião. Por fim, uma história. A dica número 9, talvez não é uma dica, mas talvez é uma história, né? Eu tive recentemente participando de reuniões, como falei, eu participo de reuniões, assim como você, inúmeras reuniões, né? E algumas das quais eu participei, normalmente elas são aquele tipo de reunião, PPT, alguém falando agenda, etc, etc. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião na Amazon, que é uma empresa da qual a empresa da qual eu trabalho se relaciona como parceiro com ela, e nessa reunião eu fiquei impressionado, porque a primeira coisa que a gente fez ao chegar na reunião foi reservar 10 minutos da agenda, literalmente, para ler um documento. Um documento que foi escrito pelo organizador da reunião, que tinha como principal objetivo ajudar os participantes a ganhar o contexto ali na reunião sobre aquele tema que precisava ser discutido, e nesse documento estavam quais eram as ações que precisavam ser tomadas, quais eram as decisões que precisavam ser discutidas ou tomadas também naquele momento, né? Então, é uma reunião que acontecia sem PowerPoint, sem PPT, com um documento, no máximo as pessoas abriam Excel ou outra ferramenta de planilha eletrônica para endereçar ou fazer alguma discussão em cima de alguns números, enfim. Foi uma coisa que eu fiquei impressionado. Foi a primeira vez que eu participei de uma reunião e posso dizer para você, foi uma reunião excepcional, porque apesar da pessoa ter mandado o documento com antecedência, é óbvio, a gente não conseguiu ler, mas ter reservado um tempo para fazer aquilo foi essencial para fazer daquela reunião uma reunião top. Espero que essas dicas, de alguma maneira, sejam úteis, né? Se você curtiu alguma, vai incorporando aos pouquinhos, né? Não é tudo de uma vez. Eu acho que leva um certo tempo. Se você faz alguma coisa diferente, ou tem uma outra perspectiva sobre algumas das questões que a gente levantou, poxa, divide aqui. Acho que o objetivo desse espaço é proporcionar essa troca, tá bom? Obrigado, até os próximos encontros.